É isso aí, gente. Gazeta Esportiva está chegando com essa energia toda e começa falando da polêmica envolvendo as atrapalhadas do juiz Thiago Duarte Peixoto no clássico entre Corinthians e Palmeiras. Quero só ver o que o Flávio Prado vai falar sobre isso. Inconformado com as declarações feitas após o jogo pelo presidente do Coringão, Roberto de Andrade, o presidente do Sindicato dos Árbitros de Futebol do Estado de São Paulo, Arthur Alves Júnior, reuniu a imprensa hoje para uma entrevista coletiva. Gabriel ou Michael? Com os dois jogadores usando máscaras, a confusão de quem é quem pode até ser aceitável. Mas o erro do árbitro Thiago Duarte Peixoto no clássico da última quarta-feira, quando expulsou o volante Gabriel e na verdade deveria ter dado cartão amarelo para Michael, não passou batido pelo presidente do Corinthians. Ainda nos vestiários da Arena em Itaquera, Roberto de Andrade alertou que faria de tudo para o juiz não voltar a apitar nenhuma partida. Uma declaração que revoltou o presidente do Sindicato dos Árbitros de Futebol do Estado de São Paulo, Arthur Alves Júnior. Não vamos admitir um presidente de um clube que estava prestes a ser deposto, de um processo de impeachment, falar do meu associado do jeito que ele falou. Não vamos admitir, seja qual clube for, quando o nosso árbitro foi para uma entrevista coletiva, ele foi com o coração aberto. O que sempre nós lutamos para que o árbitro pudesse falar com os senhores, que tem que dar uma satisfação à imprensa. Nosso árbitro não vai esconder nada. E aí, a federação agiu bem, colocando o árbitro para falar. A Federação Paulista de Futebol e a CBF afastaram o juiz Thiago Duarte Peixoto por tempo indeterminado. O mesmo deverá passar por testes físicos, técnicos e psicológicos. Nós estamos também repudiando um documento aí, uma notícia que saiu, que o árbitro será punido por 360 dias no tribunal. Não pode acontecer isso e não vai acontecer isso. Eu conversei com o Dr. Olim, presidente do Tribunal de Justiça Desportiva, onde tenho orgulho de ter o indicado para representar nosso sindicato no tribunal. Ele abriu as portas do tribunal e disse que será transparente o processo. E nós acompanharemos. Para o presidente do sindicato, de uma forma ou de outra, o gol de Jô aos 44 minutos do segundo tempo aliviou a culpa de Thiago. Graças a Deus, não interferiu no resultado. É o que o árbitro sempre preserva. Que meu erro, quando acontecer, que não interfira no resultado. O árbitro é o maior lutador para legitimar um resultado. Ele não quer propagar injustiça. Por isso que ele é árbitro de futebol. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Foi um erro grave, mas também, não dá para você condenar um árbitro a encerrar a carreira ou ficar longe do seu trabalho por causa de um erro, que para sorte dele realmente não interferiu no resultado. Poderia ter sido muito pior. Eu acho que serve muito mais como aprendizado por causa da arrogância, por causa da prepotência. Ele teve ali auxílio e uma série de coisas que poderiam levá-lo ao acerto. A reclamação contínua dos jogadores, a própria palavra do quarto árbitro, ele preferiu bancar o que ele supôs. Não foi nem o que ele viu, foi o que ele supôs. Porque ele não viu o atleta que fez o puxão. Ele apenas concluiu que poderia ter sido o Gabriel, porque o Gabriel era o primeiro que estava à frente dele. Então não havia razões para tamanha convicção. Prejudicou, errou, mas eu acho que o árbitro aprende com isso. Então, eu acho que é diferente se fosse um comportamento pautado na má-fé, com o objetivo de alterar um resultado por, qualquer razão. Não me parece o caso. Então, má-fé é grave. O erro é indesejável, mas aprende-se. Assim como um jogador erra um pênalti, assim como um goleiro falha, assim como um treinador muda mal, um árbitro também está sujeito ao erro. Foi um erro grave, mas apenas um erro. Flávio, boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele, amigos do Gazeta Esportiva.
há que se compreender o seguinte, o Roberto Andrade, quando ele deu a declaração, ele estava possesso, como todos nós como revoltados, porque o futebol, no caso do Roberto não, mas no nosso caso é o nosso ganha-pão. Quando há uma interferência desse esporte, muito chato, eu fiquei muito bravo. Depois vai baixando a bola, então isso tem que ser considerado também. A posição do Roberto foi a posição do torcedor que estava louco da vida. E naquele momento era muito difícil. Aliás, parabéns ao Gabriel, que teve uma frieza impressionante. Porque se ele vai para cima dos caras e enfia porrada, não é o que eu defendo, não é o que eu quero. Só estou colocando a situação. Imagina, o cara trabalha, tem a família, tudo aquilo, e aí sai desse jeito do jogo. Então ele teve uma frieza. Parabéns ao Gabriel, que ele foi muito frio naquele momento. Falou um outro palavrão, mas, pô, também seria demais se não falasse. Até porque estava sendo punido injustamente. Claro, não, um negócio absurdo, em cima de uma tensão. O problema, Celso, é a tensão. O momento era muito tenso no Corinthians e Palmeiras. Também entendo a posição do presidente do sindicato, que tem que defender o filiado dele. Mas vamos baixar a bola, porque, como o Celso disse, foi um erro. E algumas coisas que são importantes serem ressaltadas. Tomara que essa posição de árbitro falar seja daqui para frente uma coisa direta, uma coisa que aconteça com certa regularidade. Não houve nenhum tipo de boa vontade. É que eles perceberam o tamanho da encrenca. Para usar um termo mais educado. E contra quem era. Porque se é contra a Ponte Preta, contra o São Bento, segue o enterro. Mas era contra o Corinthians. Aí o buraco é mais embaixo. E aí resolveram fazer o que deveriam fazer sempre. Ou seja, o árbitro vai lá e se explica. Errei, tal, normal. Corrigiram a súmula, que também é bastante razoável. Já deveria ter sido feito antes. Vários jogadores foram expulsos injustamente. David Braz mesmo aconteceu há pouco tempo. E não se corrigiu. Então, acho que essas coisas elas precisam ser feitas com cuidado. E que se crie uma nova situação. O Thiago é um bom árbitro. Ele um pouquinho azarado, né? Já aconteceu aquele caso lá, quando a mãe dele morreu, ele levou uma camisa para o Hospital do Câncer de Barretos, que ajudou a mãe dele, foi uma coisa legal, bonita, tiraram uma foto e ficou, pô, o cara é corintiano, com bobagem total. E olha só o lado psicológico, quando se fala do preparo psicológico. Ele perdeu a esposa, ela estava grávida de 7 meses e a esposa dele morreu ano passado. Do juiz? No dia do jogo, fazia exatamente 11 meses que ela tinha morrido. Salvar a criança, não foi uma coisa desesperadora e tal, ela teve um problema, aquele H1N1 e tal, essa coisa assim. Ou seja, o rapaz, ele... Estava grávida de 7 meses, você não falou mesmo. Estava grávida de 7 meses, quer dizer, é um ser humano, a gente você esquece disso. Esquece disso. Claro. E ele errou, agora, errou por quê? E é uma coisa que ele tem que corrigir, foi arrogante mesmo. Foi Arrogante mesmo. Ou ele podia achar que o outro estava enganado. Não, mas é que foram dois, essa é a informação que eu vou trazer aqui. Por que ele chorou no vestiário? Porque ele foi esculhambado pelos auxiliares. O quarto árbitro que a Globo pegou falando foi um. E o Emerson de Carvalho, que é árbitro FIFA, que já fez besteira também, aquela vez que teve 3 impedimentos, ele não marcou, também aprendeu, o árbitro de Copa e tal. Ele avisou, não foi ele. E o Thiago, naquela coisa de, né? Eu mando, eu faço. Então, essas coisas você aprende com o tempo. Mas você ele foi muito aprendeu, feliz. gente. Eu acho, você falou isso, o cara aprende. Puta, não vou fazer de novo. E o Thiago... E aí os caras chegaram lá e ficaram malucos. Porra, se ferrou toda a nossa arbitragem. Sabe, a coisa já pegou para ele no vestiário. Já foi pesado lá. São lições que o cara aprende na vida, mas nós não podemos esquecer que é um ser humano e que erra. Agora, eu só quero cobrar o seguinte. Quando o erro for contra pequeno, tem que ser o mesmo tratamento. Porque só houve essa providência, inclusive da federação, porque foi um erro contra um time grande. Gravíssimo, seríssimo. Poderia ter mudado o jogo. E, como disse o Arthur aí, felizmente, né? Não sei se foi, mas enfim, não mudou o resultado, ainda bem. Mas a verdade é que isso talvez poderia acontecer o pior para ele lá em Itaquera. Claro. Ou seja, isso aí tem que acontecer com todos. Com todos. Quando errar contra a Ponte, contra o São Bento, contra o Mirassol, contra o Linense, tem que tomar a mesma providência. Não é só contra a grande. O grande eles têm medo. Aí o pequenininho eles ferram, aí não dá. Então acho que o Thiago vai ter que tomar uma suspensão. Sem dúvida. Não, mas também não pode, ano, né? Não, isso é bobagem. Não pode pagar por todos os pecados que existem até hoje. E normalmente o tribunal se ajeita, se conversa. Então acho que ele vai pegar inicialmente 100 dias. Aí ele é um árbitro que interessa para o brasileiro, que ele é bom árbitro. O Coronel Marinho, que está lá na arbitragem da CBF, gosta muito dele, foi o que o ajudou a subir aqui na Federação Paulista, além do trabalho dele.
Acho que vai ficar, vai dar um mês e pouco, e para por aí. E aí quer acho que saber? outra discussão, tem que profissionalizar a arbitragem também. Claro que tem. Não que isso vai interferir num erro ou num não, mas, por exemplo, a informação que ele foi de metrô para lá. Foi porque estava... Não, mas aí ele tinha um carro para ir. É que o trânsito estava congestionado. Lembra que deu um problema Sim. lá, choveu pra caramba e tal. muito. Aí ele pediu para deixar na estação o carrão do metrô e foi de metrô. O que foi inteligente. Chegou bem cedo, então acho que... Foi responsável, mas não é tá porque vendo? não é porque ele não tinha condição. Sim. É porque realmente pensou correto. Vamos chegar de metrô, foram cedo e tal. Até aí tudo bem, metrô é ótimo. Pô, se todo mundo fosse de metrô, seria bom. Viu? Gente, ó, vamos falar a verdade? Errar é humano, como o Flávio falou. E ele é um ser humano. Não quer um ser humano? Põe um recurso eletrônico. Pronto. Enquanto tiver um ser humano apitando, vai ter um erro. Mas eles usaram o recurso eletrônico, é que ele não quis saber, não. Não quis saber. Ele- Bom, ele tudo... tava E outra, quer convicto saber? no erro. É bom. Ele tem personalidade. Não, aí também não. Aí é burrice, desculpa. Bom, Mas ele... tô sabe, olha, defendendo ele. Agora com essa história aí, Não, gente, mas não agora dá, essa coisa não história tem nada a ver com a Tem a outra. ver, pra mim tem a ver. Não. Dar Claro que não. entrevista deveria ser obrigação. Transparência Ele deu é importante. entrevista. Então, o que eu estou falando. Foi Mostrou obrigado a pela cara. federação, mas que agora passa a ser uma postura normal. Teve problema, o árbitro vai dar entrevista. Isso é legal. Isso aí mostra transparência. Eu acho que é importante. Errei. Aí, a partir do momento que errou, todo mundo vai falar, errou, é humano. Agora Ele errou, ainda errou, sai. ele deu a Tô nariz entrevista, empinado, deu aí não dá. personalidade. Tanto é verdade que aquela entrevista foi uma armação para que baixasse a bola, que ele preencheu a súmula com um erro. Quando ele foi dar a entrevista, ele fala assim, eu sei que eu errei, tal. Se ele sabia que errou, por que só alterou a súmula no outro dia? Então ele continuava convicto, mas tomou a pressão, falou, vai lá, fala isso, e baixa a bola, assume que errou, e no dia seguinte ele corrigiu a súmula. Isso. Ok, ficou menos mal. Pelo menos alguém saiu e falou alguma coisa. Isso foi bom. Eu acho que tem que passar a ser assim. Isso. Bom, como que ontem a gente teve um pequeno probleminha técnico e a enquete não estava no ar para votação no site gazetesportiva.com, hoje a gente repete a pergunta. E hoje você tem todas essas informações que o Flávio Prado trouxe para a gente aqui. E, enfim, a bola já baixou um pouquinho. Um erro como o do clássico Corinthians e Palmeiras pode acabar com a carreira de um árbitro? Sim ou não? Eu não gosto desses julgamentos, sabe, assim, essas coisas, sim ou não, acabar com o gato da bola lá, acabou a vida. Você fala uma coisa errada, acabou sua carreira. Deus que me livre. Olha, se tem uma coisa que a gente não deve fazer, eu já falando aqui da enquete, é não julgar para não ser julgado. Não julgar. Mas aí tem uma outra questão. Árbitro de futebol, o juiz, ele está lá para quê? Para fazer justiça. Mas ele achou que ele estava certo. Não, meu não Deus. pode. Ele não, assim, ainda assim, ele tem que estar preparado o suficiente. Ele teve todos os elementos para mudar de ideia. Ele teve informação do quarto árbitro, ele teve jogador do Corinthians falando. Poxa não teve vida, do Palmeiras. Se não tivesse teve do Palmeiras, que poderia mudar a também, situação. sabe, num Isso aí gesto eu não concordo, de... não. eu concordo, Isso aí sim. eu não acho, concordo. Isso sabe, é um aí gesto de Então, fair play. tá vendo? Fair play Diferente. não é botar a bola para fora. Cada um Num acha ato uma desse, coisa. já aconteceu na isso aí. Alemanha, já aconteceu em vários lugares. Mas é a uma questão de Alemanha é honestidade. campeã do mundo e o Klose é o maior artilheiro da história das Copas. Se o Keno faz isso, como é que ele volta pra gente, casa peraí, depois? também não vamos tirar a Não, rivalidade enfim, e tal. mas Muito ele fair foi- play já fica muito mimimi Mas também, ele viu? poderia ter mudado de ideia, não mudou. Foi um erro, ele deve ser punido por isso. Agora, daí encerrar a carreira é um exagero absurdo. Não, claro que não. Eu acho que não vai encerrar, mas vai ser marcado. Aquele é o árbitro daquele Sim, vai jogo. ser marcado. Isso vai ter. É. Mas tá tudo certo, faz parte do folclore também. Eu acho que ele ainda vai ser um grande árbitro, esse rapaz, viu?